As narrativas fantásticas, elas não são diferentes de outros processos de narrativas que nós conhecemos. O que diferencia uma narrativa comum de uma narrativa fantástica é justamente o elemento do complexo, da presença do elemento do indivisível, do inatingível ou do improvável. Mas esses 4 adjetivos que nós colocamos, eles podem ser alocados de uma maneira muito sutil no momento em que você produz efetivamente a sua narrativa. Tudo bem? Bom, para isso a gente observa a intenção acerca desses elementos que compõem esse texto narrativo. Bom, o elemento narrativo que chama atenção no processo da confecção desse texto é justamente a divisão em 4 partes que esse texto tem que ter. São eles: apresentação, manipulação, clímax e desfecho. Lembrando que cada elemento desse tem uma função específica no texto narrativo. Por exemplo, a apresentação é aquele momento em que você coloca todos os elementos da narrativa em evidência, os elementos básicos da narrativa. Na manipulação, você tem um conflito entre o que seria protagonista e o antagonista. O clímax é a reviravolta da narrativa em que o protagonista coloca o antagonista no seu lugar de direito. E o desfecho é basicamente aquela relação entre castigo para vilão, prêmios para o herói. Bom, com isso, a gente tem que verificar que essa narrativa fantástica que nós vamos trabalhar, ela possui 5 características que nós podemos utilizar, algumas obrigatoriamente e outras podemos colocar em stand-by. Por exemplo, personagens com poderes sobrenaturais. Isso fica a nosso critério. A narrativa que eu vou fazer para vocês daqui a pouquinho, nós vamos ver que não necessariamente o personagem tem um poder sobrenatural, isso vai ficar a cargo do entendimento de vocês. Criação de cenários fantásticos e surreais, nada que fuja à verossimilhança do texto. Construção da verossimilhança, que são situações que se assemelham à verdade, possibilidade de descrições físicas ou psicológicas dos personagens, e emprego ou não de discurso direto, que é aquela técnica que nós vimos no primeiro bimestre da utilização de travessões. Mas para isso, a gente precisa se pautar em um fato. E eu peguei essa imagem que vocês veem aí embaixo, para poder, a partir dessa imagem, poder construir a nossa narrativa fantástica. Eu peguei essa imagem propositalmente, porque a gente sempre fica com a ideia de que a narrativa fantástica tem um compromisso com o interplanetário, o mundo imaginário. Calma, a gente pode transformar uma narrativa fantástica dentro do nosso plano também da realidade. Vejamos como ficaria essa minha história. Diante dessa imagem aqui, lembrando, eu pensei nessa narrativa aqui. Vejamos. Naquela tarde de 16 de junho de 1943, eu e meus amigos estávamos cansados de termos caminhado por quase 30 quilômetros sem parar para nada, para nos refugiarmos na cidade de Veneza, na Itália, após termos perdido mais uma batalha. Sem saber para onde ir, só pensava na minha família, que no Brasil devia estar preocupada comigo, afinal já se passaram semanas e nós não tínhamos notícia um do outro, e o medo de não voltar para casa ainda era grande. Perceba que nesse primeiro parágrafo de apresentação, os 5 elementos constitutivos da narrativa, eles estão presentes. Os personagens, eu não cito nominalmente eles, eu tenho apenas um narrador personagem, eu fiz questão de participar da história, e soldados brasileiros. O enredo é muito simples. Soldados brasileiros rumam para lugar desconhecido em meio à guerra. Espaço, tudo aconteceu na cidade de Veneza. Tempo, foi uma tarde de junho de 1943. E o narrador fui eu mesmo. Eu, além de narrar, participarei da história. Quando eu coloco esses 5 elementos em evidência no primeiro parágrafo, eu teria feito na narrativa o meu parágrafo de apresentação. Ok? Então é sempre bom fazer uma seleção antes do que você vai dizer, para poder, a partir dessa junção, ter a colocação de cada elemento desse. Ok? Bom, o segundo parágrafo é o de manipulação, e aqui obrigatoriamente tem que aparecer a figura do protagonista e do antagonista. Vejamos. Quando estávamos próximos de um pequeno vilarejo, eu já criei essa ideia, porque na imagem não mostra vilarejo, o nosso comandante nos deu a permissão para descansarmos. Isso eu também já estou inventando, porque na imagem não mostra sinais de descanso.
Ao abrir meu cantil, verifiquei não haver mais água e, para meu desespero, comecei a tremer por conta disso. Afinal, estava com muita sede, além do cansaço. Até que percebi que o Mauro, velho companheiro de batalha, desfrutava da água que tinha ao lavar o seu rosto, enquanto eu e outros soldados estávamos sedentos. Aquilo nos parecia desnecessário, mas o Mauro não se incomodou. Tanto que, ao nos ver daquele jeito, parecia sentir-se mais satisfeito ainda. A sede foi dando lugar à revolta, naquele lugar onde todos pareciam ser iguais, menos Mauro. Perceba que eu transformei um personagem que eu inventei no meu vilão, simplesmente por uma questão de egoísmo. Ele toma a iniciativa de fazer uma coisa que naquela situação não seria mais agradável. Nós estávamos com sede e ele desfrutava do uso errôneo da sua água. Então, aqui embaixo eu coloco no conflito que eu coloco Mauro como antagonista, mostra-se como uma pessoa egoísta e pouco companheira ao não compartilhar água com os demais companheiros da tropa. Então eu identifico no segundo parágrafo quem é o meu vilão, tá? Obviamente que esperando que no terceiro parágrafo haja algum tipo de reviravolta. Aqui está. O desespero de todos nós permitiu que eu me encorajasse e partisse para cima de Mauro, que instantaneamente revidou, agredindo-me covardemente pelas costas. A confusão tomou conta do lugar, com soldados ensandecidos, se agredindo na busca por uma mísera gota de água de um cantil enferrujado. Ao ver aquela cena animalesca, roguei minhas mãos para o céu e passei a pedir por calma, até que num rompante fantástico, trovões rompiam no céu italiano, nuvens negras se avolumavam no céu, dando início a uma tempestade jamais vista naquele lugar. Entre raios, relâmpagos e muita chuva, todos nós, soldados de guerra, colhíamos toda aquela água, seja para bebê-la, seja para banhar-se, como se fôssemos crianças. Percebam que o momento de narrativa fantástica que eu ponho no texto aparece aqui. Não necessariamente por conta da briga. Não é a briga entre mim e o Mauro. No caso, eu sou apenas um personagem, tá? Não é pela briga entre mim e Mauro que a gente verifica a presença do dado fantástico. É a partir do momento em que eu, como personagem, rogo aos céus por calma. E eu tenho como recompensa, e toda a minha tropa, eu tenho como recompensa uma chuva jamais vista. Pedi calma, recebi água. Pedi calma, recebi chuva. Que na verdade era o que eu queria, enquanto personagem, para poder resolver toda aquela situação. Não precisei vigiar na mitologia, na lenda, mas eu trabalhei com uma situação que poderia ser trabalhada, por exemplo, no roteiro de cinema. Clamo minhas mãos para o céu e tenho como resultado a chuva que me dá a água necessária para matar a minha sede. Ah, mas por que aqui é o clímax? Porque aqui é o clímax porque tem uma reviravolta. A atitude egoísta do Mauro no segundo parágrafo passa a ser entendida e justificada no terceiro quando acontece essa reviravolta. Ele é desmoralizado e aquele tanto de pessoas que precisavam apenas de um gole d'água são recompensadas. Clímax. A atitude de Mauro provoca uma confusão generalizada, fazendo com que o narrador-personagem, que é o protagonista, através de uma intervenção divina, consegue fazer com que chovesse no local, provocando um bem coletivo. Então, o terceiro parágrafo, ele é sempre responsável por essa mudança de perspectiva. Quem antes fizer o mal, agora vai ter que aguentar as consequências do bem. Até chegarmos no último parágrafo, que é o parágrafo de desfecho. Uma hora de chuva foi o suficiente para satisfazer todos nós que apenas queríamos uma gota d'água. Enquanto estávamos abraçados, emocionados com aquela conquista, Mauro se sentia isolado, envergonhado por não poder participar daquela pequena, porém valiosa felicidade. Imediatamente, nosso comandante, depois de ter visto toda a reação covarde e desumana de Mauro, resolve deserdá-lo da equipe, deixando-o sozinho na tropa. Após seguirmos nosso caminho de volta, o soldado egoísta ficou naquele vilarejo como consequência do seu mau comportamento, de pouco companheirismo. O desfecho de uma narrativa fantástica é igual ao desfecho de uma narrativa comum. Ao vilão, castigo. Aos heróis, os prêmios. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Como castigo, Mauro não segue junto ao grupo e fica isolado na cidade. Deserdar seria isso. Os demais são agraciados como pessoas de bem e de papel social coletivo indo em direção à casa. Então veja, uma narrativa simples, de construção pequena,
em que eu coloco apenas no meu terceiro parágrafo o elemento fantástico, o elemento maravilhoso, que a caracteriza como uma narrativa fantástica. Ah, mas eu poderia inventar outras situações? Eu poderia fazer o soldado, por exemplo, ser carregado pela lua? Pode, mas é um recado que eu sempre disse durante as aulas de vocês. Tudo que vocês colocam enquanto ficção precisa ser dosado no filtro da verossimilhança. Dizer que um personagem roga as mãos para o céu e recebe desse céu chuva é perfeitamente compreensível no plano da ficção. Agora você entender que ele roga a mão para o céu e Deus desce com a sua mão e busca essa pessoa, aí seria muita fantasia. E de repente esse excesso de fantasia não se encaixaria legal na hora de você fazer uma narrativa fantástica. Então, na hora de você fazer uma narrativa fantástica, é fundamental você ter a noção exata de onde e quando você vai usar de maneira correta esse traço tão importante, tão valioso, que é o estabelecimento da coerência. Porque é através dessa coerência que a sua narrativa vai ser considerada uma narrativa válida. Principalmente se respeitar esses 4 itens que vocês viram comigo. A apresentação, a manipulação, o clímax e o desfecho. Tanto que quando esses 4 são colocados num texto, vocês têm como resultado esse tipo de texto aí. Um texto denso, um texto bem feito, porém organizado dentro daquilo que de fato cada parágrafo quer dizer. Então, a narrativa fantástica que nós criamos ao longo dessa aula, em 4 parágrafos separados, gerou esse texto que está aí para vocês. Então, bora fazer. Toma cuidado apenas e tão somente com a construção desses 4 parágrafos, a função que cada um tem, e na hora de colocar o elemento fantástico, trabalhar com um pouquinho de coerência, porque coerência em narrativa também não faz mal a ninguém. Tá bom? Mãos à obra e ó, firmes, sempre. Um abraço.